Olá, lindezas! Hoje a nossa conversa é sobre injustiça e nossa indicação de hoje vai deixar vocês bem indignados. Eu tô indignado! Roberto Dias aqui e sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Fim Indica. E a nossa indicação de hoje é a minissérie da Netflix Olhos que Condenam, ou When They See Us, que é a história de 5 jovens de uma área pobre de Nova York que foram condenados pelo estupro e tentativa de homicídio de uma mulher no Central Park em 1989. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o like, de compartilhar nossos vídeos e comenta aí se você já viu essa minissérie. E se você já viu, diz aí pra gente, gostou ou não? A minissérie foi dirigida por Ava DuVernay, essa fantástica diretora aqui, que já nos deu obras como Selma, Marcha pela Liberdade e 13ª Emenda. Aliás, esse aqui serviria como uma ótima sessão dupla com a nossa indicação de hoje. A minissérie conta a história de 5 jovens. São eles Anton McCray, interpretado por esses caras aqui, fase adolescente, fase adulta. Kevin Richardson, interpretados por esses caras aqui, fase adolescente, fase adulta. Youssef Sallam, interpretados por esse cara aqui e esse cara aqui na fase adolescente e fase adulta, respectivamente. Raymond Santana, interpretado por esse cara aqui na fase adolescente e esse cara aqui na fase adulta. E Corey Wise. Sobre o Corey Wise eu vou falar mais tarde. Em abril de 1989, os 5 jovens se juntaram a um grupo de cerca de 50 adolescentes e ficaram fazendo pequenas badernas no Central Park. Alguns dos adolescentes cometeram agressões. A polícia foi chamada e, na confusão, 4 dos jovens citados foram detidos. Nesse meio tempo, um outro crime foi relatado, esse bem mais grave. Uma mulher foi encontrada desacordada e tremendamente machucada. Na delegacia, descobriram que ela foi estuprada e agredida até quase à morte. Os 4 jovens então detidos, todos negros ou latinos, foram considerados suspeitos pelo crime. Até aí seria algo comum, não fosse por um problema para a polícia. Nada ligava os adolescentes ao crime. Eles foram detidos distantes do local do crime, não havia qualquer sinal que indicasse que eles tivessem tido contato com a mulher, manchas de sangue, sinais de luta, nada. Porém, no ímpeto de achar um culpado, a detetive responsável pelo caso, Linda Fairstein, vivida por Felicity Huffman, driblou todo e qualquer obstáculo que poderia inocentar os garotos, colocando-os na mira do público, que tinha sede de justiça a qualquer preço. Os policiais coagiram os meninos a se acusarem, sem a presença de advogados ou mesmo dos pais nas salas de interrogatório. No meio da confusão, um 5º adolescente, o mais velho deles, Corey Wise, interpretado por Jarrell Jerome, e sobre essa interpretação eu vou falar mais tarde, vai acompanhar um amigo até a delegacia. Lá ele é detido e espancado, sendo coagido a depor. Mesmo com os depoimentos cheios de controvérsias e sem provas, a promotora Elizabeth Lederer, com interpretação certeira de Vera Farmiga, resolveu levar o caso adiante, pois a mídia pedia respostas, as pessoas impulsionadas pela mídia também pediam respostas. Um mega empresário famoso, que depois veio a se tornar presidente dos Estados Unidos, não só pediu respostas, como pagou por propagandas em favor da pena de morte para os adolescentes, pois nada nos Estados Unidos é mais culpável que jovens negros e latinos de algum bairro pobre, principalmente em áreas de muita violência. Nem a polícia, nem a promotoria, nem o júri, nem o juiz levou em consideração por um segundo sequer a presunção da inocência, nem diante de tantas incongruências entre os depoimentos e da falta total de provas. A diretora nos apresenta essa história engrandecendo seus personagens, pois seus planos se encontram constantemente em contra-plongée. Algumas partes dessa minissérie abusam de situações piegas e às vezes bregas demais, mas fora isso, temos aqui uma história forte e de partir o coração. Cada capítulo tem um objetivo bem específico, sendo o primeiro aquele que mostra a situação, como ela se desenrola e o depoimento dos garotos na delegacia. O segundo mostra o julgamento dos garotos. Não há aí uma catarse, é um dos episódios mais densos da história, né? E quem conhece a história sabe onde ela vai dar. A diretora até leva a narrativa às vezes a pontos que alimentam a esperança do espectador. No terceiro capítulo temos a história de 4 desses adolescentes, já adultos, que saíram da detenção. Mostra a vida deles tentando recomeçar, mas se encontrando com a rejeição, inclusive de pessoas que deveriam apoiá-los, o desemprego, a falta de perspectiva.
tudo o que um ex-condenado costuma encontrar. Porém, aqui existe ainda a situação de que eles sempre se consideraram inocentes. No quarto capítulo, que é o mais longo e o mais duro de se ver, vemos ali a história de Corey Wise. Ele era o mais velho dos adolescentes, portanto, o único que poderia ser preso numa prisão para adultos, e nem estava na lista de suspeitos. Havia ido à delegacia apenas para acompanhar um amigo. Como os outros 4, Corey foi condenado, porém, diferente dos outros, que por serem muito novos e por isso foram para a casa de detenção de menores, Corey foi preso em uma prisão de segurança máxima. Corey era um garoto que não era muito inteligente, ele faltava às aulas, mas não tinha nenhuma propensão à violência. Porém, em sua rotina na prisão, a violência o alcança de forma arrasadora. Sofrendo todo tipo de abuso devido à sua situação de preso por crime sexual, ele é quem passa mais tempo na prisão e a diretora não nos poupa das cenas violentas. E a atuação de Jeriel Jerome é simplesmente brilhante. Ele entra na prisão com aquele olhar de adolescente assustado. Muito menor que todos os companheiros de prisão, não demora para ele começar a perceber a crueldade do sistema prisional. E o ator faz isso de forma tão intensa que é difícil não crer que estamos presos lá, junto com ele. Jeriel interpreta Corey nas versões adolescente e adulto, e é convincente de todas as maneiras. A minissérie aborda também outros temas paralelos, como a vergonha que os personagens têm de falar sobre sua vida, de contar sobre o que aconteceu com eles, e também a forma como eles são tratados fora da detenção. Outra coisa também é que eles sempre são cobrados a confessar um crime que eles certamente não cometeram. A minissérie trata de um assunto que parece, a princípio, clichê, por seus detalhes que são impressionantes e parecem às vezes até forçados, quase convenientes, mas é uma história que é chocantemente real. O crime cometido contra a mulher é um crime gravíssimo, mas o caminho da narrativa é de expor não só a justiça falha quando os suspeitos são pessoas pobres e pertencentes a minorias, mas também a cultura do aprisionamento a qualquer custo. Não é raro ver a detetive Fursten se dirigir aos suspeitos como animais ou algo do tipo. Desumanizar é a primeira atitude de quem detém o poder. A partir daí, qualquer ação contra esses suspeitos é aceitável para o grande público, ávido por uma condenação. Um pastor que chama de demônio alguém com um pensamento ideológico diferente da maioria, ou um militar que faz as pessoas acreditarem que os judeus são ratos, é o discurso de desumanização para que maldades sejam aceitas mais naturalmente. E mesmo sabendo do erro que cometeram, a detetive Fursten e seu colega na investigação se recusam a mudar o discernimento que têm em relação aos garotos, cuja mídia, também no ímpeto de encontrar vilões, os chamou de os 5 do Central Park. E é de um brilhantismo ímpar o plano em que o detetive, mesmo sabendo o quanto errou na sua investigação, se levanta e diz que fez com que a justiça fosse feita, enquanto vemos ao fundo desfocada a bandeira americana. Então é isso, lindezas. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Segue a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Até a próxima, um beijão e tchau!